Então, pessoal, a gente já falou um pouco de sequência, já falou de relações de recorrência, e agora a gente vai começar a falar de progressões aritméticas, beleza? Então, primeiro eu vou começar com a definição. O que é uma progressão aritmética? Então, a gente diz que uma sequência é uma progressão aritmética quando existe uma constante que satisfaz essa relação que está escrita aqui, ó. Qualquer que seja n. A gente fala que essa constante r é a razão. Vamos entender o que é essa relação aqui, então. Então, se a gente fosse traduzir essa relação de recorrência para o português, assim, né? Então, a gente entenderia que essa diferença aqui, ó, tá vendo que essa operação de subtração, o resultado é uma diferença, né? A diferença de um termo para o seu anterior é uma constante R. A gente chama esse R de razão, tá? E fica assim, ó, a diferença entre um termo e seu anterior é constante igual a R. Então, uma outra maneira de você ver é reescrevendo a relação. Isso aqui é uma relação de recorrência, né, pessoal? Que a gente estudou. Se você reescrever essa equação só passando para lá o AN, você repararia que um termo é dado pelo seu anterior, somado com uma razão, né, com essa constante. Então a gente já viu vários exemplos de progressões aritméticas nos exercícios passados. Mas vamos continuar com exemplos aqui para ilustrar como é que essa definição seria utilizada nas sequências. Então, ó, primeiro exercício, gente, primeiro exemplo. Vamos mostrar que essa sequência finita aqui, de 6 termos, tá? Menos 7, menos 4, menos 1, 2, 5 e 8, é uma progressão aritmética, tá? PA é progressão aritmética para os íntimos, tá, gente? Então o que eu faço? Eu pego um termo e subtraio do seu anterior. Faço a diferença dele para o seu anterior. Se você fizer essa conta, nessa ordem, tá? Menos 4 menos 7, você vai ver que o resultado é 3. Isso acontece com menos 1 menos 4, e o 2 menos 1, e o 5 menos 2 e o 8 menos 5. Em todos esses casos, o resultado dá 3. É uma constante, né? É o mesmo valor para todo mundo. Então, isso aqui é uma progressão aritmética de razão igual a 3. Então, aqui, nesse caso, a gente diria que o R é igual a 3. Beleza? Se você chamar esse R de razão, tá? Então, olha só o que está fazendo de um termo para outro. Ó. Do menos 7 para o menos 4, você somou 3. Do menos 4 para o menos 1, você somou 3. Do menos 1 para o 2, você somou 3. Do 2 para o 5, soma 3. Do 5 para o 8, soma 3. Então, realmente, né, está sendo somado uma constante. Isso é uma progressão aritmética, tá? Então, ó, vamos mostrar que essa sequência aqui, por que essa sequência que eu escrevi não é uma PA? Olha só, se você calcula a diferença de um termo para seu anterior, em todos os casos aqui possíveis, 7 menos 3 dá 4. 10 menos 7 dá 3. Apesar dos outros, 14 menos 10 e 18 menos 14, também darem 4, tem um cara que falha, né? Porque as diferenças deveriam ser as mesmas para todos os termos de sequência, tá? Então, olha só. Do 3 para o 7, somou 4. Do 7 para o 10, somou 3. É diferente dos demais, né? Essa sequência não é uma PA. Se, por outro lado, você virasse e falasse, não, eu não queria falar dessa, eu quero falar dessa aqui, ó, só dessa aqui. O 10, o 14 e o 18. 10, 14, 18 é PA? É. Porque a diferença de 10 para 14, você soma 4. De 14 para 18, você soma 4. Então, essa subsequência aqui é uma PA, mas o todo não é, né? Porque do 7 para o 10 falhou. Beleza? Então, vamos ver uma outra maneira de explorar essa definição. Então, olha só. O cara fala o seguinte. Dado que a sequência desses três termos aí, 6,5, x e 1,5, 6,5x e 1,5, é uma progressão aritmética, então ele já fala para você que é uma progressão aritmética. Mas ele quer que você determine o valor do meio. Como é que você determina o valor do meio? Olha só. Você já sabe que por ser uma PA, as diferenças são constantes. Então, se você subtrair o x, o 6,5 do x, olha só, x menos 6,5, tem que dar o mesmo número que se subtraísse o 1,5 e o x. Ó. Tem que dar o mesmo número, os dois tem que dar r, né? Então o que eu faço? Se esse cara dá essa conta, essa primeira equação dá r e essa segunda equação dá r, então a primeira expressão tem que ser igual à segunda, né? Então x menos 6,5 tem que ser 1,5 menos x. Então passa para cá, passa para lá, soma, subtrai, divide, a gente encontra que o termo do meio é 4. Então, quem seria a razão, né? O que você faz com 6,5? Que número que você tem que somar para obter o 4? Ora, você precisa somar
menos 2,5. Eu sei que parece um pouco estranho você somar menos 2, mas menos 2,5 é um número, né? Você está somando um número negativo. É a mesma coisa de subtrair um número, tá? Então, sendo somando números constantes ou subtraindo os mesmos números, ambos os casos são progressões aritméticas, tá? Quando você está somando um número positivo, a gente diz que essa progressão aritmética é crescente. Se você está subtraindo um número positivo, né? Quer dizer, subtraindo números, essa progressão aritmética é decrescente. Então, ó, PA crescente, crescente e PA decrescente. Decrescente. Quais são as características? A PA crescente tem a razão positiva e a PA decrescente tem a razão negativa, ou seja, você vai somar um número negativo, que efetivamente é subtrair um número, né? Beleza? Mais uma observação interessante aqui, gente. Olha só que coisa curiosa. Isso acontece em todas as progressões aritméticas, tá? Olha que coisa curiosa. Se você calcular a média aritmética, olha a palavra, média aritmética entre dois termos de uma progressão aritmética, você acha o termo médio. Olha só. Olha o que aconteceu. Eu fiz a média entre o 6,5, média aritmética, né? Somei o 6,5 com 1,5, dividi por 2. Dá exatamente o termo do meio, olha só. Então, essa observação aqui é uma observação importante, tá, gente? Ó. Beleza? Então, ó, um termo é a média dos termos adjacentes. Adjacentes é estar do lado, dos vizinhos, tá? Termos adjacentes a ele. Então, se você quer encontrar o valor de x, você pode calcular a média aritmética entre os dois adjacentes dele, né? Entre 6,5 e 1,5. Calculou a média, dá o termo do meio. Seria uma outra maneira de fazer essa conta. Foi efetivamente o que a gente fez, tá, gente? Olha só. Se você abrir um balãozinho do pensamento aqui, ó. Opa, deixa eu colocar um balãozinho do pensamento um pouquinho, né? Olha só. Olha a conta que você está fazendo aqui, ó. Vou deletar essa. Olha o que aconteceu. É exatamente isso que ele está dizendo, né? Essa conta aqui fala é a média dos adjacentes a ele. Então vamos seguir. Vamos falar agora sobre o termo geral de P. O que é um termo geral de progressão aritmética? Quer dizer, é uma expressão, uma equação, que permite que você calcule um termo de uma certa sequência em progressão aritmética, sabendo apenas a razão, o termo inicial, né? É o que define a progressão, e a posição do termo que você quer. Então, diferente da relação de recorrência, é uma maneira de você obter um termo lá no meio da sequência sem precisar saber de todos os anteriores, né? Então, para isso, vamos ilustrar com o seguinte exemplo. Imagina que o indivíduo aceita o seguinte desafio. Durante 6 meses, ela vai correr todos os dias. Corrida, tá? É exercitar. E a cada dia ela vai correr 125 metros a mais do que o dia anterior. Então, beleza. No primeiro dia do desafio, essa pessoa tem que correr 50 metros. Esse é o desafio, né? No dia seguinte, ele vai ter que correr 50 mais 125. E a pergunta é, qual a distância que ele vai ter que correr no 146º dia do desafio? Olha só. O problema está relacionado à PA, né? Isso a gente já sabe. Porque a cada dia você está somando uma mesma quantidade na distância percorrida. Então vamos ver os primeiros termos. Ó. O primeiro termo da sequência é 50, porque ele vai correr 50 metros no primeiro dia, tá no enunciado. O segundo termo é 50 mais 125. Ele tem que correr 125 metros a mais do que o dia anterior. O terceiro termo vai ser o 175 mais 125. E assim por diante, né? Então, essa sequência aqui, os termos da sequência dizem quanto que a pessoa em metros vai correr a cada dia do desafio. Mas a pergunta é, eu quero do 146º dia. Eu gostaria de não ter que ficar somando 125 aqui para sempre, né? Porque até eu chegar no 146 já passou o dia inteiro, né? Então o que eu vou fazer é o seguinte. Vamos supor que essa sequência é denotada por esse AN, tá? Essa sequência AN, então a letra que a gente vai usar para a sequência é o A, e a gente vai colocar no índice o 146 se a gente quiser o 146º termo. Então olha só.
O que você pode reparar é que uma outra maneira de escrever essa sequência, olha só, a partir dos 50, quanto que eu tenho que somar para chegar no terceiro termo? Então você somou 125 duas vezes, tá vendo? Então, ó, 50 mais 2 vezes 125 vai dar 50 mais 250, né? 300. Então, a partir dos 50, para chegar no terceiro termo, olha só, para chegar no quarto termo, perdão, para chegar no quarto termo, eu somo 3 vezes, um a menos, aqui o quarto termo, né? O 125. Para chegar no quinto termo, eu somo 4 vezes o 125. Então, olha só, olha o que está acontecendo. No segundo termo, eu somo 125. No terceiro termo, eu somo ao primeiro 2 vezes 125. Para o quarto termo, eu somo ao primeiro 3 vezes 125. E assim por diante. Ou seja, para o centésimo, quadragésimo, sexto termo, eu vou somar uma vez a menos, né? Olha só. Tá vendo? 5, 4, 4, 3, 3, 2. Eu somo uma a menos, tá vendo? 145 vezes o 125 ao primeiro termo. Então, se você fizer essa conta aqui substituindo a 1 por 50, você vai obter que no centésimo, quadragésimo, sexto dia, a pessoa vai ter que correr mais do que 18 quilômetros. É muita coisa, tá, gente? 18 quilômetros não é uma distância trivial de ser percorrida. Então, olha só. A gente vai generalizar agora a maneira como a gente fez para obter esse termo 146. A gente não fez a conta um por um, né? A gente vai generalizar isso para todas as progressões aritméticas. Olha só o que acontece. Para você obter o segundo termo, você soma uma vez a razão no primeiro termo. Para você obter o terceiro, você soma duas vezes a razão no primeiro termo. Para obter o quarto, 3 vezes a razão. Para obter o quinto, soma 4 vezes a razão no primeiro termo. Ou seja, para você obter o enésimo termo, um termo arbitrário lá na frente, que você quiser, você vai somar n menos 1 vezes, né? É só subtrair o 1 na posição do termo que você quer. Você pode fazer o termo geral usando outro termo com referência, sem ser o primeiro termo da sequência, tá? Basta você trocar esse menos 1 aqui, ó, que aparece A1, aparece n menos 1, né? Se você quiser usar o A10 como termo de referência, basta você trocar esse 10 aqui pelo 10 do índice do termo de referência. Tá? Então a gente chega a essa expressão em destaque aí que você vai usar muitas vezes. Tá? A gente chama isso de termo geral da progressão aritmética. Então eu já vou colocar aqui ó, em destaque termo geral da PA. É o termo geral da PA. Está aqui. Aqui é o termo geral da PA. Então, se você souber o termo inicial e a razão, você consegue determinar qualquer termo na sequência. Beleza? Então, como exercício, vou colocar um simplesinho aqui para fazer com vocês, o exercício 24 do volume 4, tá? E o que ele pede é para calcular o 17º termo da progressão aritmética, que tem o primeiro termo como 3 e a razão como 5. Então, o que eu vou fazer é utilizar diretamente o termo geral. Eu vou substituir o primeiro termo aqui, ó, é 3. A razão é 5, substituir o 3 e o 5 aqui. Então, isso aqui é uma expressão geral para se calcular qualquer termo dessa sequência A, tá? Que eu chamei de AN. Então, se eu quisesse o 17º termo, eu troco o N por 17. Pronto, está aqui, 83. Fiz a conta, deu 83. Se você quiser, você já pode pensar direto. Não, eu quero o 17º termo, então eu tenho que somar 16 no primeiro, né? Então basta você escrever o A17 como o primeiro termo mais 16 razões, né, até chegar ao 17º. E substituir de novo o A1 e o E. Vai dar o mesmo resultado, tá? São duas maneiras diferentes de pensar. Então, pessoal, eu quero que vocês usem essa ideia do termo geral para fazer os exercícios 25, 27, 28, 29, 31, 33 e 36 do... Parece Mega Sena, né? Parece a telecena lá que a pessoa fala os números, né? Mas eu queria que vocês fizessem exercícios aqui para exercitar essa parte de termo geral, tá? E a gente tem atendimento na sexta-feira, de 2 às 5, tá? Para vocês tirarem dúvidas desses exercícios. Então é isso, pessoal. Valeu e até mais.